do país com uma das menores e mais vergonhosas taxas de leitura per capita do mundo, salta-me os olhos os quiosques de livros instalados em algumas estações de metrô com exemplares a preços promocionais. Um esforço comercial para liquidar refugos das editoras? Sim, é. Mas é também a oportunidade de despertar nas pessoas apressadas um mínimo de curiosidade. Um insight do tipo: em vez de ficar com a cara enfiada no celular, bem que eu podia ir ali na banquinha ver se tem algo legal. É uma iniciativa tímida e que tem valor, ainda que para os meus critérios, 90% das obras não interessem. Mas isso sou eu, o que não me impede de apreciar a iniciativa e mais, vez por outra, curiar nos quiosques. Pelo menos uma vez por mês encontro algo legal, zero bala e por uma verdadeira pechincha. Outro dia passei por um desses quiosques e um título capturou a minha atenção com um magnetismo inescapável. Em amarelo, caixa alta, li: Era uma vez um sonho. No subtítulo estava a história de uma família da classe operária e da crise da sociedade americana. Fiquei um tanto tentada e desconfiada de que pudesse ser daquelas histórias cheias de chavões ideológicos identitários. Na quarta capa, o autor diz que era a história de sua vida, sobre quase desistir de si, dos impactos espirituais e psicológicos da pobreza. Pensei naquele momento: vale a pena conferir o que tem aí. Comprei, li e dividirei com vocês impressões. A introdução traz tantas chaves orientativas e interpretativas, correlaciona com tamanha verdade a vivência desse indivíduo e a comunidade que o cerca, que a lerei para vocês. Meu nome é J.D. Vance e acredito que devo começar com uma confissão. Acho que a existência do livro que você tem em mãos um tanto absurda. Está dizendo bem aqui na capa que se trata de um livro de memórias, mas tenho 31 anos e sou o primeiro a admitir que não realizei nenhum feito grandioso na vida. Com certeza nada que justifique que um estranho gaste seu dinheiro para ler algo sobre mim. A coisa mais legal que já fiz, pelo menos no papel, foi me formar na Yale Law School, algo que o J.D. Vance, de 13 anos, teria achado uma loucura. Mas cerca de 200 pessoas fazem a mesma coisa todo ano. E acredite em mim, você não quer ler sobre a vida da maioria delas. Não sou senador, governador, nem ex-ministro. Não fundei uma empresa de $1 bilhão, nem uma organização sem fins lucrativos, que mudou o mundo. Tenho um bom emprego, um casamento feliz, uma casa confortável e 2 cachorros muito animados. Ou seja, não escrevi esse livro porque conquistei algo de extraordinário. Escrevi esse livro porque conquistei algo bem comum. O que não acontece com a maioria dos garotos que foi criada como eu. Veja bem, eu cresci pobre, no cinturão da ferrugem, numa cidade de Ohio, produtora de aço, que vem perdendo empregos e a esperança como uma hemorragia, desde quando consigo me lembrar. Tenho, para dizer o mínimo, uma relação complexa com meus pais, um dos quais lutou contra o vício durante quase toda a minha vida. Meus avós, que não terminaram o ensino médio, me criaram, e poucos membros da minha família cursaram a faculdade. As estatísticas dizem que garotos como eu têm pela frente um futuro sombrio. Se tiverem sorte, vão conseguir evitar o seguro-desemprego. Se tiverem azar, vão morrer de overdose de heroína, como aconteceu com dezenas deles na minha cidadezinha natal só no ano passado. Eu era um desses garotos com um futuro sombrio. Quase larguei a escola no ensino médio. Quase cedi à raiva e ao ressentimento profundos que todos ao meu redor sentiam. Hoje as pessoas olham para mim, para o meu emprego e para o meu diploma numa universidade da Ivy League, o grupo das 8 universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, e supõem que eu sou alguma espécie de gênio, que só uma pessoa realmente extraordinária pode ter chegado onde estou hoje. Com todo respeito devido a essas pessoas, acho que essa teoria é uma bobagem. Quaisquer que sejam os meus talentos, quase os desperdicei antes que algumas pessoas amorosas me resgatassem. Essa é a verdadeira história da minha vida, e foi por isso que resolvi escrever esse livro. Quero que as pessoas saibam o que é quase desistir de si mesmo e por que alguém faria isso.
Quero que as pessoas entendam o que acontece nas vidas dos pobres e o impacto psicológico que a pobreza espiritual e material tem em seus filhos. Quero que as pessoas entendam o sonho americano e com o que eu e a minha família nos defrontamos. Quero que as pessoas entendam qual é a verdadeira sensação da mobilidade social. E quero que as pessoas entendam algo que só aprendi recentemente. Quando temos a sorte de viver o sonho americano, os demônios da vida que deixamos para trás continuam a nos perseguir. Existe um componente étnico nos espreitando no fundo da minha história. Na sociedade americana que tem consciência das questões de raça, nosso vocabulário normalmente não vai além da cor da pele de alguém. Negros, asiáticos, brancos privilegiados. Às vezes, essas categorias amplas são úteis, mas para compreender a minha história, você tem que prestar atenção nos detalhes. Posso ser branco, mas não me identifico com os brancos protestantes e anglo-saxões do Nordeste dos Estados Unidos. Ao contrário, eu me identifico com os milhões de americanos brancos da classe operária, descendentes de escoceses e irlandeses que não possuem diploma universitário. Para esses caras, a pobreza é uma tradição familiar. Seus antepassados trabalhavam por dia na economia escravagista do Sul, depois como meeiros e mais recentemente como operários. Os americanos os chamam de caipiras, matutos, brancos sujos, cabeça dura ou lixo branco. Eu os chamo de vizinhos, amigos, família. Os escoceses e irlandeses são o subgrupo mais característico da América. Como disse uma vez um observador, ao viajar pelos Estados Unidos, fiquei impressionado com os escoceses e irlandeses, a subcultura regional mais persistente e imutável do país. Suas estruturas familiares, religião, política e vida social continuam inalteradas, comparadas ao abandono indiscriminado das tradições que ocorreu em quase toda parte. Essa distinta aceitação da tradição cultural vem acompanhada de diversos traços positivos: um senso de lealdade muito forte, uma dedicação feroz à família e ao país, mas também de muitos traços negativos. Nós não gostamos de forasteiros nem de gente diferente de nós. Quer seja diferença na aparência, nos atos ou, o que é ainda mais importante, no modo de falar. Para me compreender, você tem que compreender que, no fundo, sou um caipira escocês irlandês. Se a etnia é um lado da moeda, a geografia é o outro. Quando a primeira onda de imigrantes escoceses irlandeses chegou ao Novo Mundo no século XVIII, eles se sentiram profundamente atraídos pelos Montes Apalaches. A área é imensa, estende-se do Alabama à Geórgia, ao sul, e de Ohio até a parte do estado de Nova York, ao norte. Mas a cultura dessa região é extraordinariamente coesa. Minha família, das colinas do leste do Kentucky, descreve a si mesma como caipira, mas Hank Williams Jr., nascido na Louisiana e morador do Alabama, também se identificava como um no seu hino rural branco. Um rapaz do campo sempre consegue sobreviver. Foi a nova orientação política da região central dos Apalaches, que era democrata e passou a ser republicana, que definiu a política americana depois de Nixon. E é na região central dos Apalaches que a sorte dos brancos da classe trabalhadora parece mais sombria. Baixa mobilidade social, pobreza, drogas, divórcio, minha terra natal é um núcleo de miséria. Não é de surpreender, então, que sejamos um bando de pessoas pessimistas. O surpreendente é que, de acordo com as pesquisas, os brancos da classe trabalhadora sejam o grupo mais pessimista da América. Mais pessimista do que os imigrantes latinos, muitos dos quais vivem na pobreza extrema. Mais pessimistas do que os negros americanos, cujas perspectivas de avanços materiais continuam a se arrastar atrás das dos brancos. Embora a realidade permita algum grau de cinismo, o fato de que caipiras como eu sejam mais pessimistas em relação ao futuro do que muitos outros grupos, alguns dos quais são claramente mais miseráveis do que nós, sugere que alguma outra coisa está acontecendo. E realmente está. Estamos mais isolados socialmente do que nunca e passamos esse isolamento para os nossos filhos. Nossa religião mudou, construída ao redor de igrejas com forte ênfase na retórica emocional, mas fraca em termos do tipo de apoio social necessário para permitir que garotos pobres se saiam bem. Muitos de nós abandonamos o mercado de trabalho ou escolhemos não procurar melhores oportunidades.
Nossos homens sofrem de uma crise de masculinidade peculiar, na qual alguns dos traços que nossa cultura inculca em nós são exatamente aqueles que dificultam ter sucesso num mundo em constante mudança. Quando menciono as dificuldades da minha comunidade, geralmente recebo uma explicação que diz mais ou menos isto. É claro que as perspectivas para os brancos da classe trabalhadora pioraram, JD, mas você está colocando o carro na frente dos bois. Eles estão se divorciando mais, se casando menos e experimentando menos felicidade porque suas oportunidades econômicas diminuíram. Se eles tivessem mais empregos, as outras áreas de suas vidas também iriam melhorar. Eu também achava isso antes e quis desesperadamente acreditar nisso durante a minha juventude. Faz todo sentido. Não ter emprego é estressante e não ter dinheiro suficiente para viver é mais estressante ainda. Quando o centro de produção do meio-oeste industrial se esvaziou, a classe trabalhadora branca perdeu tanto sua estabilidade econômica quanto a vida familiar e o lar estável que resultavam dela. Mas a experiência pode ser um professor bem difícil, e ela me ensinou que essa história de insegurança econômica é, na melhor das hipóteses, incompleta. Poucos anos atrás, durante o verão antes da minha entrada em Yale Law School, eu estava procurando um emprego de horário integral para financiar a minha mudança para New Haven, Connecticut. Um amigo da família sugeriu que eu trabalhasse para ele numa empresa de porte médio de distribuição de pisos de cerâmica perto da minha cidade. Piso de cerâmica é algo extremamente pesado. Cada peça pesa entre 1,5 kg e 3 quilos, e elas geralmente são embaladas em caixas com 8 a 12 peças. Minha principal obrigação era colocar as embalagens sobre um palete de expedição e prepará-lo para ser despachado. Não era fácil, mas pagava $13 por hora e eu precisava do dinheiro. Então aceitei o emprego e fiz o máximo de horas extras que pude. A empresa de pisos de cerâmica empregava cerca de 12 pessoas e a maioria dos empregados já trabalhava lá havia muitos anos. Um cara tinha 2 empregos de carga horária integral, mas não porque precisasse. O segundo emprego permitia que ele corresse atrás do sonho de ser piloto de avião. $13 por hora era um bom dinheiro para um cara solteiro na nossa cidade. Um apartamento decente custa cerca de $500 por mês. E a empresa de pisos de cerâmica dava aumentos regulares. Todo empregado que trabalhasse lá por alguns anos recebia pelo menos $16 por hora numa economia em recessão, o que dava uma renda anual de 32 mil, bem acima da linha da pobreza mesmo para uma família. Apesar de oferecer empregos relativamente estáveis, os gerentes da empresa não conseguiriam preencher vagas no depósito para a qual fui contratado com um antigo funcionário. Quando saí, 3 caras trabalhavam no depósito. Com 26 anos, eu era bem mais velho que todos eles. Um cara, vamos chamá-lo de Bob, entrou para o depósito de piso de cerâmica poucos meses antes de mim. Bob tinha 19 anos e sua namorada estava grávida. O gerente gentilmente ofereceu à namorada de Bob um emprego no escritório, atendendo o telefone. Os dois eram funcionários horríveis. A namorada faltava 1 em cada 3 dias e nunca avisava antes. Apesar de ter sido alertada várias vezes, a moça não mudou seu comportamento e foi dispensada em poucos meses. Bob faltava ao trabalho mais ou menos uma vez por semana e sempre chegava atrasado. E ainda por cima, costumava ir 3 ou 4 vezes por dia ao banheiro e demorava mais ou menos meia hora de cada vez. A coisa ficou tão ruim que no final do meu período da empresa, um outro funcionário e eu brincávamos com aquela situação. Acionávamos um cronômetro quando ele ia ao banheiro e anunciávamos o tempo em voz alta para todo o depósito. 35 minutos! 45 minutos! 1 hora! Bob acabou sendo despedido também. Quando isso aconteceu, ele gritou furioso com o supervisor. Como é que você pode fazer isso comigo? Você não sabe que a minha namorada está grávida? E não estava sozinho. Pelo menos outras 2 pessoas, inclusive o primo de Bob, perderam seus empregos ou pediram demissão durante o curto período que passei no depósito da empresa de pisos de cerâmica. Você não pode ignorar histórias como essa quando fala sobre igualdade de oportunidades. Economistas vencedores do Prêmio Nobel se preocupam com o declínio das indústrias do meio-oeste e com o esvaziamento do núcleo econômico dos trabalhadores brancos. O que eles querem dizer é que o que antes era feito pelos operários nas indústrias americanas passou a ser feito em outros países e que empregos da classe média são difíceis de conseguir por quem não tem diploma universitário. Está certo, também me preocupo com isso, mas este livro trata de outra coisa.
do que acontece na vida de pessoas reais quando a economia industrial vai mal. Ele fala sobre como essas pessoas reagem às circunstâncias adversas da melhor maneira possível. Ele fala de uma sociedade que cada vez mais encoraja a decadência social em vez de combatê-la. Os problemas que vi trabalhando naquele depósito têm raízes muito mais profundas do que as tendências político-macroeconômicas. Um grande número de homens jovens que não gostam do trabalho pesado, bons empregos nos quais ninguém quer ficar por muito tempo, e um rapaz com todos os motivos para trabalhar, uma futura esposa para o sustentar e um filho a caminho, abrindo mão de um bom emprego com excelente seguro-saúde. E o mais perturbador, quando Bob perdeu o emprego, achou que foi algo que fizeram com ele. Existe uma falta de poder, um sentimento de que se tem pouco controle sobre a própria vida e um desejo de culpar todo mundo, menos a si mesmo. Isso é diferente do cenário econômico mais amplo da América moderna. Vale a pena ressaltar que, embora eu tenha como foco o grupo de pessoas que conheço, brancos da classe trabalhadora da região central dos Montes Apalaches, não estou defendendo que merecemos mais solidariedade do que as outras pessoas. Esta não é uma história sobre por que os brancos têm mais do que reclamar do que os negros ou qualquer outro grupo social. Dito isso, espero que os leitores deste livro sejam capazes de fazer, por meio dele, uma avaliação de como a classe social a que pertencem e a família afetam os pobres, sem que suas opiniões se baseiem num prisma racial. Para muitos analistas, termos como rainha da Seguridade Social provocam imagens injustas da mãe negra preguiçosa que vive às custas do auxílio do governo. Os leitores deste livro irão logo perceber que existe pouca relação entre essa imagem e os meus argumentos. Conheci muitas dessas como algumas das minhas vizinhas, e todas eram brancas. Este livro não é um estudo acadêmico. Nos últimos anos, William Julius Wilson, Charles Murray e Robert Putnam Raja Shetty escreveram trabalhos interessantes baseados em pesquisas rigorosas que demonstram que a mobilidade social diminuiu nos anos 1970 e nunca se recuperou realmente, que algumas regiões dos Estados Unidos se saíram bem pior que outras. Pasmem, a região central dos Montes Apalaches e o Cinturão da Ferrugem se saíram muito mal. E que muitos dos fenômenos que vi na minha própria vida existem por toda a sociedade americana. Posso discordar de algumas das suas conclusões, mas eles demonstraram de forma convincente que a América tem um problema. Embora eu use alguns dados e embora às vezes me baseie nos estudos acadêmicos para provar um ponto de vista, meu objetivo principal não é convencer você de um problema já documentado. Meu objetivo principal é contar uma história verdadeira sobre que tipo de sentimento esse problema causa, quando se nasce com ele pendurado no pescoço. Não posso contar essa história sem apelar para o elenco que fez parte da minha vida. Então esse livro não é apenas uma autobiografia pessoal, mas sim familiar. Uma história de oportunidades e da mobilidade social vista pelos olhos de um grupo de caipiras da região central dos Montes Apalaches. 2 gerações atrás, meus avós eram extremamente pobres e estavam apaixonados. Eles se casaram e se mudaram para o norte na esperança de fugir da pobreza extrema que os cercava. O neto deles, eu, se formou numa das melhores universidades do mundo. Esta é a versão curta. A versão longa está nas páginas a seguir. Embora eu às vezes mude os nomes das pessoas para proteger sua privacidade, essa história é, até onde consigo me lembrar, um retrato fiel do mundo que conheci. Não há personagens inventados, nem atalhos narrativos. Onde foi possível, comprovei os detalhes com documentos. Mas tenho certeza de que esta história é tão falível quanto qualquer lembrança humana. De fato, quando pedi a minha irmã para ler um esboço inicial deste livro, isso provocou uma conversa de meia hora sobre a possibilidade de eu ter deslocado cronologicamente um evento. Fiquei com a minha versão dos fatos, não porque desconfie da memória da minha irmã, mas porque acho que há algo a aprender no modo como organizei os eventos na minha cabeça. Também não sou um observador neutro. Quase todas as pessoas sobre as quais você vai ler são cheias de defeitos. Algumas tentaram assassinar outras pessoas e umas poucas conseguiram de fato. Algumas abusaram de seus filhos, física ou emocionalmente. Muitas usaram e ainda usam drogas. Mas amo essas pessoas, mesmo aquelas com quem evito falar para preservar a minha sanidade. E se eu deixar você com a impressão de que existem pessoas más na minha vida, então peço desculpas, tanto a você quanto às pessoas assim retratadas, porque não existem vilões nessa história.
Existe apenas um bando desordenado de caipiras lutando para encontrar seu caminho, tanto por eles mesmos, com a graça de Deus, por mim também. Concluída essa etapa, entendi que passei a conhecer melhor quem eram os deploráveis a quem a então candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, se referiu de maneira arrogante e desrespeitosa durante a campanha de 2016. Gente pobre que vive do seu trabalho e que é ignorada pelo establishment por não se encaixar em qualquer grupo minoritário que hoje em dia luta por privilégios disfarçados de justiça social, facilmente conversíveis em massinha de modelar nas mãos de políticos e grupos de poder. Entendi quem eram as pessoas chamadas de maioria silenciosa. Esse não é um relato açucarado. Pelo menos na minha opinião, é cativante porque mostra a vida tal como é, sem eufemismos ou relativismo, na perspectiva de um indivíduo que demonstra por muitas vezes querer a verdade dos fenômenos e pelos quais reflete e confronta suas experiências reais com evidente sinceridade. O relato sobre os casamentos da mãe, a violência das brigas e a consequente queda no rendimento escolar de J.D., acompanhada da ansiedade que o levou ao sobrepeso, traz com clareza, esmiuçado, o impacto de curto prazo na vida de uma criança em um lar desestruturado. Há um trecho comovente no capítulo 6, em que J.D., depois de mais uma violenta briga de sua mãe com os filhos, perguntou à avó se Deus o amava. A criança queria uma confirmação de que havia algo além daquele sofrimento. Outra triste constatação do autor com os sucessivos relacionamentos amorosos de sua mãe é que nem ele, nem sua irmã sabiam como um homem devia tratar uma mulher. Por mais que tivessem um bom exemplo de figura masculina no avô, testemunhar o entre tapas e beijos da mãe com os namorados gerou muita angústia nas crianças. Outra tragédia das famílias desestruturadas. Quando tinha 11 anos, J.D. visita o pai, que não via desde os 4 anos. Percebeu a família estruturada, a ordem, a harmonia no convívio e notou a religiosidade dele. Há um trecho na página 103 bastante significativo a respeito. Abre aspas. Papai personificava um fenômeno que os cientistas sociais vêm observando há décadas. As pessoas religiosas são muito mais felizes. Fecha aspas. Ele cita inclusive um estudo de um economista do MIT, Jonathan Gruber, que observa uma relação de causa e efeito. As pessoas que frequentam a igreja cometem menos crimes, são mais saudáveis, vivem mais, ganham mais dinheiro, estudam mais, comparados aos que não vão à igreja. Quando o avô de J.D. morre, ele reflete sobre o convívio de ambos, as lembranças e a importância daquele caipira velho em sua vida. Foi com ele que o autor, ainda criança, aprendeu que a falta de conhecimento e a falta de inteligência não eram a mesma coisa. Para mim, as crianças precisam conviver com os idosos para desenvolver esse senso de continuidade da vida, do respeito, a experiência e, no caso dos avós, ter uma herança biográfica. Com a morte do avô, vem a internação de sua mãe em uma clínica para a reabilitação de dependentes químicos, uma sucessão de novos relacionamentos instáveis, o casamento da irmã mais velha Lindsay. J.D., no meio dessa barafunda, quase reprovado no primeiro ano do ensino médio. A falta de paz e ordem em sua família tem consequência direta com isso. Por fim, vai morar com a avó. Mesmo sendo uma mulher de pouca educação formal, foi com ela que J.D. conheceu a importância de estudar e trabalhar. Ela o manda trabalhar para entender o valor de ganhar $1 e é como caixa de mercado, naquela posição de observador científico da sua comunidade que, aos 17 anos, ele compreende o impacto devastador das políticas de assistência sobre o pobre. Incontáveis clientes que viviam de auxílios governamentais viviam melhor que o próprio J.D. e sua avó, mas sem trabalhar. A cada 15 dias, quando o garoto recebia seu pagamento e via os descontos dos impostos em seu contra-cheque, ele, tão pobre quanto aqueles clientes que viviam de auxílios, mas que tinham celulares, sustentavam aquilo. O capítulo 9 é rico em exemplos da dissonância cognitiva criada pelo caipira branco e pobre, migrante do sul, que valoriza aspectos da civilidade, do trabalho e da educação, mas não os pratica em sua casa. A desestruturação das famílias por drogas e alcoolismo, mães com vários parceiros ao longo da vida, baixo rendimento escolar, crianças criadas em lares onde bate-boca, pratos voando e agressões físicas é o que chamam de normal. Complicado tornar-se um adulto centrado com objetivos para a própria vida assim. No capítulo 10,
o autor conta sua experiência no Corpo de Fuzileiros Navais. Comenta que decidiu alistar-se por não ter autoconfiança suficiente para iniciar a faculdade. Como militar, J.D. conquistou amor próprio, disciplina, amadureceu como cidadão e aprendeu a ser obstinado. A Marinha também o permitiu descobrir o que era prover. Com o salário de fuzileiro, pôde ajudar a avó, que sempre esteve ao seu lado, a pagar seu plano de saúde, entre outras coisas. Essas experiências o fizeram sentir-se capaz e respeitável. Foi onde aprendeu a ser adulto. Ele também fala da morte da avó aos 72 anos. Adiante, há um relato sobre uma apresentação que teve de assistir na faculdade, conduzida por um barbudinho de 19 anos, afirmando que a violência empregada na guerra pelos Marines é correlacionada a uma menor inteligência destes quando comparados a estudantes universitários como ele. J.D. está com 24 anos, é um veterano de guerra que serviu no Iraque, logo viveu a experiência do serviço militar e é da universidade, está obrigado a ouvir um monte de bobagens de um eleitor de Bernie Sanders. Ali ele entendeu que precisava acelerar a conclusão da graduação, fazendo mais matérias por semestre, do que ficar ali ouvindo groselhas de comunistas de iPhone. Terminou a Ohio State em 2 anos, graças a essa decisão e a muito sacrifício pessoal. Na página 201, encontramos uma explicação do porquê o conservador pobre do interior considera Barack Obama um alien. Não se identificam com ele por muitas razões, entre elas a incoerência entre afirmar que superou muitas dificuldades para chegar onde chegou, mas de não ser alguém que transpira o que é ser americano. No restante do livro, ele fala do período da graduação em Ohio State e depois da formação em Yale como advogado. Nesta fase da vida, ele entende o valor do capital social e luta para se adaptar a uma dinâmica em que, sem a herança caipira e a disfuncionalidade de sua família, ele não sabe muito bem o que fazer. Felizmente, consegue se integrar com a ajuda dos colegas de faculdade e professores. Aprofunda a análise dos impactos na vida adulta de pessoas criadas em famílias desestruturadas, com violência, uso de drogas, alcoolismo, pais com muitos relacionamentos afetivos, trazendo estudos de médicos, psicólogos e sociólogos comprovando os efeitos nocivos e de longo prazo nessas crianças, experimentados inclusive pelo próprio autor. E no último capítulo, J.D. Vance passa a ponderar sobre o que os caipiras como ele podem fazer para mudar a própria sina, sem resvalar na retórica fácil dos programas sociais ou do papel do governo. Encerro aqui agradecendo a você que ficou até o final, pedindo que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Até mais!